A essência da verdadeira adoração. Descubra como adorar a Deus de todo o coração. Capítulo 4. Salvos para adorar. A adoração não é opcional. Em Mateus capítulo 4 versículo 10, respondendo à tentação de Satanás, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6 versículo 13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ao dizer isso a Satanás, ele ampliou a ordem a todos os seres criados. Todos são responsáveis para adorar a Deus. O fundamento sobre o qual se baseia a verdadeira adoração é a redenção. O objetivo supremo na salvação dos pecadores é a eterna manifestação da glória de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2 versículo 7. A adoração, é claro, não apenas magnifica a glória de Deus, é a nossa resposta apropriada para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1 versículo 6. Assim, no grande plano da redenção, uma das principais coisas que Deus está fazendo é transformar pecadores em adoradores. Jesus disse que o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Em outras palavras, a principal razão pela qual somos redimidos não é escaparmos do inferno, esse é um abençoado benefício, mas não o propósito maior. O objetivo central pelo qual somos redimidos não é nem mesmo podermos desfrutar das múltiplas bênçãos eternas de Deus. De fato, o motivo supremo de nossa redenção não está no fato de nós recebermos algo. Ao contrário, fomos redimidos para que Deus possa receber adoração, para que nossa vida possa glorificá-lo. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Efésios 3:21. Toda bênção pessoal que nos alcança é uma resposta divina ao cumprimento desse propósito supremo. Paulo afirmou isso quando descreveu o propósito de evangelismo, em Romanos 1 versículo 5, por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. João repete isso em terceira epístola de João capítulo 7. Ele escreve que os missionários foram enviados para proclamar o Evangelho por causa do seu nome. Nossa salvação é, acima de tudo, para o benefício de Deus, não o nosso. Isso certamente não significa que não exista bênção na salvação do crente. Existe muita. E existe um lugar para segurar na orla das vestes de Cristo e se recusar a soltar até que Ele nos abençoe. Mas essas bênçãos não são benefícios adicionais, não são o objetivo principal. Devemos procurar glorificar a Deus antes de buscar qualquer coisa dele. A principal atividade de Deus sempre foi procurar verdadeiros adoradores. Preocupar-se primeiramente com as bênçãos é experimentar a salvação de maneira superficial e egoísta. Jesus censurou essa atitude em Mateus 6 versículo 33, quando disse: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Encontramos nas Escrituras a confirmação desta verdade básica, de que a principal atividade de Deus sempre foi procurar verdadeiros adoradores. A Bíblia ensina que toda a história culminará no céu, onde a totalidade do domínio eterno ressoará em adoração. Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Aleluia! Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Apocalipse 19, 1-5. O único propósito de estarmos no céu é que devemos adorar a Deus correta e eternamente. Nós, juntamente com os redimidos de todos os tempos, somos salvos para aquele glorioso e interminável fim. Como foi no princípio? Na eternidade passada, antes da criação da humanidade, antes da formação da terra, a adoração já acontecia. Referindo-se aos anjos, Neemias capítulo 9 versículo 6 diz: os exércitos do céu te adoram. Essa é sua atividade atual e assim tem sido desde sua criação. Quando foram criados e colocados neste mundo, Adão e Eva também adoravam a Deus. Eles andavam e conversavam com Deus no jardim. Ambos lhe obedeciam com lealdade inquestionável.
O pecado veio porque eles abandonaram a adoração pura, ao seguirem o conselho de Satanás claramente contrário ao mandamento de Deus. Sua obediência incondicional a Deus foi rompida. Assim que eles honraram a palavra de Satanás, e não a palavra de Deus, cessaram de adorar a Deus e foram amaldiçoados. Gênesis 3 versículos 1 ao 6. A primeira divisão registrada entre a descendência de Adão veio entre Caim e Abel, e o conflito estava na maneira como eles adoravam. Caim fez uma oferta inaceitável a Deus, e Abel fez uma oferta aceitável. Caim ficou com inveja da aceitação do seu irmão por Deus, por isso o matou, conforme está escrito em Gênesis 4 versículos 3 ao 8. A redenção no Antigo Testamento. Estava claro nos tempos do Antigo Testamento que as pessoas eram redimidas para adorar. O êxodo de Israel do Egito é a grande ilustração no Antigo Testamento sobre a redenção. Após a libertação do Egito, toda a nação perambulou durante 40 anos pelo deserto do Sinai, até que uma geração inteira morreu, e tudo aconteceu porque eles fracassaram em adorar a Deus adequadamente em resposta à redenção. Eles escolheram seguir o próprio caminho em vez de seguir o caminho de Deus, e isso demonstrou ser o caminho de morte. A geração, incluindo Moisés, foi culpada de rebelião e ficou fora da terra prometida. Antes que a geração seguinte finalmente entrasse na terra, Moisés lhes deu instruções para a festa das primícias, que deveria ser uma lembrança da importância da adoração verdadeira e aceitável, como resposta à redenção provida por Deus. Deuteronômio 26 versículos 8 e 9, registra as palavras a serem usadas no ritual. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que dá leite e mel. Era uma proclamação afirmando que Deus os tinha redimido. Observe no versículo 10 a resposta a isso. E agora te trago as primícias dos frutos da terra que me deste, ó Senhor. Então as depositarás diante do Senhor, teu Deus, e o adorarás. Uma vez que os israelitas tivessem entrado na terra, eles deveriam apenas seguir uma fórmula simples para terem garantida a bênção de Deus, adorá-lo de forma aceitável. Neemias registra um grande avivamento que aconteceu sob o ministério de Esdras. O povo se arrependeu, jejuou, orou, confessou seus pecados e adorou a Deus em conjunto. Um dia inteiro foi gasto na leitura pública da palavra de Deus e na confissão de pecados. Durante esse reavivamento, os levitas conduziram a adoração pública, anunciando o que Deus tinha feito pela nação ao longo de sua história. Neemias 9 é um registro da prestação de contas do povo quanto aos tempos de bênção, bem como os tempos de punição. Um padrão distinto emerge na história de Israel quando os levitas viram isso. Invariavelmente, quando o povo estava adorando a Deus de forma adequada, Deus os abençoava. Mas quando eles deixavam de adorar a Deus, como ele queria ser adorado, o povo era punido. A adoração e a cruz de Cristo. A vida e a obra de Jesus Cristo estão indissoluvelmente ligadas à adoração. Durante seu ministério terreno, ele ensinou pelo exemplo e ordenou a importância da verdadeira adoração. Até mesmo sua morte foi uma lição do significado e da importância da adoração. O Salmo 22 é uma maravilhosa visão profética da crucificação de Cristo, começando com a conhecida frase proferida pelo Senhor na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo contém várias profecias que foram cumpridas na morte do nosso Senhor. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor. Que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Abrem a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram, meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca, tu me lançaste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar.
Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Versículos 6 ao 8, e 13 ao 18. Qual a finalidade da morte de Cristo? Qual o propósito? Nos versículos 22 e 23 há uma virada no texto. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da assembleia. Vós, que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, descendência de Israel. Qual é a resposta certa à morte de Cristo em nosso favor? É louvor. É glória. É santo temor. O salmista continua: o meu louvor na grande assembleia vem de ti, cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Versículos 25 ao 27. A adoração, então, é a essência da questão. A resposta adequada, a única resposta correta, a morte salvadora de Cristo, é a profunda expressão da verdadeira adoração. Resposta ao Messias. Uma análise no final da profecia de Isaías no capítulo 66, quando ele vê o notável fruto da obra do Messias, revela a mesma perspectiva. O profeta diz no versículo 22, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. Essa é uma promessa de redenção. No versículo seguinte, ao prever o novo céu e a nova terra, Isaías escreve: e acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Este é o objetivo da consumação da obra do Messias, adoração. Agora vamos nos voltar para o Novo Testamento. O Messias chegou, e a impressionante resposta a ele foi a adoração. Mateus a descreve de forma maravilhosa. A resposta dos magos, a resposta inicial a Cristo, foi a adoração. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Mateus 2:11. Em Mateus 8:2 encontramos um incidente emocionante. Então veio um leproso e, ajoelhando-se literalmente, adorando, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aqueles a quem Jesus ofereceu ajuda o adoraram. Até mesmo os enfermos, os cegos e os coxos responderam a ele com louvor e adoração. Em Mateus 9:18, Jesus estava falando sobre a maravilhosa realidade da nova aliança e, enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão, e ela viverá. Em Mateus 14:33, encontramos Jesus reunido com os discípulos. Quando o mestre andou sobre a água, acalmou o coração deles, o vento cessou e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 15 versículo 25, fala sobre uma mulher cananeia que veio e prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Em seus últimos dias aqui na terra, Nosso Senhor foi a uma montanha com seus discípulos. Num dos versículos finais do seu evangelho, Mateus escreve: Quando o viram, adoraram-no. Capítulo 28 versículo 17. É claro que nem todos esses incidentes ilustram a pura e aceitável adoração em espírito e em verdade, mas essa breve pesquisa de Mateus é representativa da reação normal a Cristo. De maneira aceitável ou não, as pessoas o adoraram. O Evangelho de João também examina o tema da adoração ao longo de seus capítulos. João 2 relata a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele foi primeiro ao templo, preparou um chicote e limpou o templo. Por que Jesus fez isso? Por que Deus mandou seu Filho ao mundo para levar à presença dele os verdadeiros adoradores? E um de seus primeiros atos foi expulsar os falsos. No capítulo 3, encontramos o primeiro dos verdadeiros adoradores no Evangelho de João, Nicodemos. No capítulo 4, Jesus diz à mulher junto ao poço que o Pai procura verdadeiros adoradores.
Adoração sem fim. Você poderia acompanhar o tema, por todo o Novo Testamento até o livro de Apocalipse, onde encontramos a eterna adoração universal a Deus. Na visão do fim dos tempos, que João descreve no livro, ele se concentra repetidas vezes em atos de adoração que ocorrem, e podemos inferir que esses atos deixaram uma profunda impressão no apóstolo. Em Apocalipse capítulo 5 versículos 13 e 14 João escreveu: Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizem, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam, Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. João também escreveu: O 7º anjo tocou a sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. Apocalipse 11 versículos 15 ao 17. Vi outro anjo, que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14 versículos 6 e 7. Observe que a mensagem do anjo é chamada de Evangelho Eterno. Qual é a mensagem eterna? Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu e a terra. João também registra as palavras da multidão que saiu vitoriosa sobre a besta. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Apocalipse 15, 4. E também se refere ao comportamento dos anciãos e das criaturas viventes. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Apocalipse 19, 4. A seguir, João relata um incidente pessoal. Então, lancei-me a seus pés para adorá-lo, o anjo, mas ele me disse: Olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Apocalipse 19, 10. Posteriormente em sua visão, João ficou tão impressionado novamente que se prostrou para adorar o anjo e obteve a mesma resposta. O anjo disse: Olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22 versículo 9. Adorar a Deus é o tema das Escrituras, o tema da eternidade e o tema da história da redenção. Adorar a Deus. Esse é o Evangelho Eterno, a mensagem que Deus concedeu de eternidade a eternidade. É o tema das Escrituras, o tema da eternidade e o tema da história da redenção, adorar o verdadeiro e glorioso Deus vivo. Antes da criação, ao longo de toda a história, e até a eternidade futura, a adoração é o tema, o assunto central, o verdadeiro propósito, e a prioridade suprema para a qual tudo foi criado. Quem poderá subir ao monte do Senhor? O texto do Salmo 24, 3 ao 6, nos dá o que talvez seja a mais fascinante descrição do Antigo Testamento, a respeito de um adorador aceitável. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que buscam tua presença. Quem tem o direito de entrar na presença de Deus? Quem tem o direito de se aproximar? Os que o buscam com mãos limpas e coração puro, isto é, os que adoram a Deus de forma aceitável. E quem são os que adoram a Deus de forma aceitável?
Os que recebem justiça de Deus. Isso se refere a crentes que receberam a justiça de Deus por atribuição, Romanos 4:3-6, pessoas que foram justificadas pela fé. Essas duas coisas, justificação perante Deus e a verdadeira adoração, são inseparáveis. Ninguém se torna um verdadeiro adorador sem primeiro ser justificado. E toda pessoa que é verdadeiramente justificada, tornar-se-á uma verdadeira adoradora. Jesus disse: aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco, Lucas 7:47. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando um pecador compreende e crê que Deus perdoou-lhe a culpa por todo o pecado, essa pessoa invariavelmente responderá, com o mais sincero louvor e gratidão. É por isso que, uma vez verdadeiramente tendo crido, terminamos com o pecado desenfreado, com a religião superficial e com os falsos deuses. Passamos a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Quem se recusa a abandonar os falsos deuses, ou a se desviar de seus pecados favoritos, não começou realmente a compreender a verdade do Evangelho. Esse não é um verdadeiro adorador. Em outras palavras, a maneira como você adora revela o seu destino, porque se a vida de Deus estiver verdadeiramente em você, ela se manifestará em sincero louvor. Como e a quem você adora também revelam os verdadeiros pensamentos e intenções do seu coração. Aqueles cuja adoração é aceitável, devem ter mãos limpas. Isto é, eles foram lavados, justificados, limpos da culpa, e cobertos com a veste pura da justiça de Cristo. Eles têm um coração novo, por isso seus motivos, seus desejos e suas afeições se inclinam para o que é puro e virtuoso. Eles são abençoados porque fazem parte da geração que busca verdadeiramente a Deus. Salmos 24:6. Ainda assim, é uma luta adorar como devemos. De fato, enquanto retivermos o remanescente da carne pecaminosa, nossa adoração nunca será tudo o que deveria ser. Nossos motivos estão misturados, nossa carne é fraca, nossa mente e as nossas afeições tendem a divagar. Mas nós nascemos de novo espiritualmente. Nosso coração e nossa mente estão sendo renovados e santificados, conformados à imagem de Cristo, segundo Coríntios 3:18. Somos consagrados a Deus e à busca da sua glória. Por isso, vamos prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fomos alcançados por Cristo Jesus, Filipenses 3:12. O redimido nunca abandonará essa busca porque não pode satisfazer-se verdadeiramente, com uma adoração que esteja aquém do que a adoração a Deus deveria ser. É precisamente por isso que almejamos o céu. Enquanto isso, os que não têm a mínima preocupação com a verdadeira adoração não desejam nada mais que a eterna condenação. Em Romanos 1, quando Deus acusa os pagãos do mundo por sua descrença, a principal razão para o julgamento contra eles é que eles não adoraram Deus de forma adequada. Preste atenção no que diz o texto. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículos 18-21. Aí numa declaração muito simples, está a essência da atitude de Deus em relação ao pecador. A condenação do homem, diz Paulo, pode estar relacionada ao seu fracasso em honrar a Deus de forma adequada. Se adorar é a prioridade suprema, não adorar é a afronta suprema a Deus. De fato, a recusa em adorar a Deus de forma adequada está no centro de tudo o que é diabólico. Esta é a essência destilada de todo o pecado. Transformando pagãos em adoradores. Como observamos, os que negligenciam ou se recusam a adorar a Deus de forma aceitável, enfrentam consequências eternamente terríveis por essa omissão, porque nada é mais completamente diabólico do que deixar de dar a Deus a honra a ele devida.
Inversamente, os verdadeiros adoradores experimentam a bênção eterna de Deus, e é para esse fim que Deus nos salva. A redenção pode ser vista, então, como a transformação do falso adorador num verdadeiro adorador. Se você está verdadeiramente salvo, você é um adorador aceitável. Se você é um adorador aceitável, você entrou na presença de Deus. Assim, ao examinar sua adoração, você pode compreender se é salvo ou não. A adoração se torna um teste da autenticidade da salvação. Em João 4, Jesus usa a expressão verdadeiros adoradores para descrever todos os crentes. Verdadeiro adorador é equivalente a cristão, ou crente, ou santo, ou filho de Deus, ou qualquer outro termo usado para descrever nossa união com Cristo. Talvez seja a mais apropriada de todas as expressões, porque captura o resultado da salvação em terminologia ativa, em vez de estática. Nós somos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Como crentes ainda aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo, Romanos 8:23, nós não adoramos tão perfeitamente ou tão consistentemente como deveríamos, no entanto, somos verdadeiros adoradores. De fato, a adoração aceitável é a principal característica que distingue os crentes dos descrentes. A adoração é a primeira expressão visível da fé verdadeira. Uma análise de 1 Coríntios 14 ajudará nosso raciocínio neste ponto. Paulo escreveu aos crentes de Corinto sobre a importância da ordem em seus cultos, posicionando-se contra os excessos nas reuniões dos coríntios, particularmente com relação a línguas e dons espirituais. Ele censurou quanto ao caos e à confusão que estavam ocorrendo em suas reuniões. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem, e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se, com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que, de fato, Deus está entre vós. Versículo 23 ao 25. A marca do crente. Filipenses capítulo 3 versículo 3, contém o que pode ser a melhor definição de um cristão em qualquer lugar da Bíblia. Porque nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. O que Paulo quer dizer com isso? Ele contrasta os cristãos autênticos com um grupo de falsos mestres legalistas, que estavam perturbando os crentes gentios das regiões onde Paulo havia implantado igrejas. Frequentemente nos referimos a esse grupo de falsos mestres como os judaizantes. Eles insistiam que o sinal da fé autêntica era uma marca física, a circuncisão. Na verdade, ensinavam que os gentios não podiam ser salvos, a menos que se convertessem primeiro ao judaísmo. Paulo lhes responde ensinando que o sinal do verdadeiro crente é espiritual, não carnal. Sob o judaísmo da antiga aliança, a circuncisão era a marca que identificava um membro da aliança. Mas qual é o sinal que distingue o crente da nova aliança? Aqui está a nossa marca. Eis como somos distinguidos. Nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A despeito do que muitas pessoas pensam nos dias de hoje, a marca distintiva da fé autêntica não é o amor, como se um tipo genérico de gentileza benevolente fosse exclusivo do cristianismo. Na verdade, a verdadeira marca do cristão genuíno é que ele adora a Deus em espírito. Todas as outras virtudes, incluindo o fruto do Espírito, Gálatas 5:22 e 23, têm suas raízes na adoração. O amor verdadeiro começa com o amor pelo Deus verdadeiro, 1 João 4 versículo 7 e 8. A plenitude de alegria se encontra somente em Cristo, João capítulo 15 versículo 11, e o capítulo 17 versículo 13. Não há paz verdadeira, para os que não encontraram paz com Deus, Romanos 5:1. E assim por diante. A adoração em espírito e em verdade não é somente a marca real do cristão, é também a pedra de toque de qualquer outra virtude.
E quanto a você? Portanto, o cristão é um adorador de Deus. Ele não está preocupado com o que obtém, mas com o que dá. Ele não está apenas procurando bênção. Está oferecendo um sacrifício a Deus, o sacrifício de compartilhar, de dar corretamente e de louvar. A salvação é a base para a adoração, a chave que abre a porta e torna possível a adoração e transforma um adorador inaceitável num adorador aceitável. Se você é redimido e não está agora adorando de forma aceitável, você nega exatamente aquilo para o qual foi redimido. Encare as seguintes perguntas. Você adora a Deus? Isso é um estilo de vida para você? As Escrituras apelam para a adoração, o destino apela para a adoração, a eternidade apela para a adoração, os anjos apelam para a adoração. Nosso Senhor a ordena. Você é um verdadeiro adorador?